Iniciamos semana passada essa temporada declarando que viveremos o melhor mês das nossas vidas. Agosto será o melhor mês deste ano. Para alguns agosto é desgosto, mas para nós será o mês do mel, o mês das coisas boas, maravilhosas e extraordinárias. E nada vai impedir que este mês seja o melhor. Eu declaro isso sobre a minha vida e você declara isso sobre a sua vida também. Então nós vamos sair daqui nessa noite declarando, dizendo, cantando que agosto é o melhor mês das nossas vidas. E dentro dessa temporada sobre colheita, aprendemos semana passada, quem não esteve aqui, assista a mensagem no YouTube. Que a colheita, muitos só querem colher, mas se esquecem de um processo. O processo que é até chegar à colheita. E quem nunca lidou com terra, acha que colher é fácil. Colher dá trabalho, colher leva tempo e colher leva dedicação. Quem não está disposto a trabalhar, quem não está disposto a dedicar, não queira colher, porque colheita dá trabalho. Mas eu quero esse trabalho para a minha vida, Senhor. Eu quero este trabalho porque eu vou colher as bênçãos e maravilhas de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida. E nós vamos trazer aqui nesta noite uma mulher, uma personagem, que ela estava em busca de uma colheita. Mas antes ao versículo em Salmos. Nos versículos preferidos que eu tenho, e a primeira vez que eu vi alguém pregar sobre ele hoje, para mim ele é muito comum, mas nunca deixa de estar no meu coração. Primeira vez eu vi o pastor Mário de Oliveira pregar lá na Convenção Estadual de São Paulo e eu nunca mais me esqueci. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Feche os teus olhos, Senhor. Fale conosco. Pai, queremos te ouvir, como temos ouvido desde o primeiro, Senhor. Paz, boa noite, de um abraço do corpo e família. Continue falando conosco. Senhor, só Tu podes pegar cada palavra e entregar, ó Deus, ao coração de cada um conforme a Tua vontade e o Teu entendimento. Senhor, que em nome de Jesus não hajam escamas nos nossos ouvidos nem nos nossos olhos. Que não hajam amarras na nossa mente nem no coração. Que nós possamos estar, ó Deus, conectados com o Pai, para receber de Ti o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você concorda comigo? Amém. Gente, antes de entrar na mensagem, eu não poderia deixar de dizer que eu fiquei emocionada com a Ana Clara com tanto de coisa, mas uma coisa que me emocionou, vocês viram ela cumprimentando a igreja? Boa noite, paz seja convosco. Meu Deus. Ana Clara vai dar abertura nos cultos, porque identidade. Nós temos uma identidade. Assim como eu sou cruzeirense. E você que não falou o Rué atleticano? Ana? Isso daí é... Mas como você que é atleticano e eu sou cruzeirense, eu não falo galo, você não fala zero? Nós temos representatividade. Nós temos uma identidade. Todas as outras são bonitas. São lindas, não estou falando e criticando. Mas se nós temos uma identidade, a nossa é a mais bonita. A nossa é a que deve ser dita. Então, se você fosse referir a alguém, paz seja contigo. Por quê, pastora? Você inventou isso da onde? Eu não inventei. Eu estou seguindo o que a Bíblia me ensinou. A Bíblia me ensinou a fazer isso. A saudação que Jesus nos ensinou. Se for uma pessoa, paz ou paz seja contigo. Se for um grupo, paz seja convosco. Vamos dizer junto? Olha que coisa bonita. Paz seja convosco. Glória a Deus. Olha, quem não quer essa paz? A paz que vem de Jesus e que diz, ela excede todo entendimento. Exceder o entendimento é você viver uma paz que o mundo não entende, mas que você consegue viver por ter Jesus na sua vida. Nossa, o mundo não entende isso, mas nós podemos entender e viver em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa mensagem nós vamos trazer como tema a gratidão, ela é a rainha das virtudes. Se nós formos na palavra do Senhor, só existem 2 mulheres que receberam o nome de um livro.
E Ruth é uma dessas mulheres. E a outra é Esther. Mas nós vamos falar hoje de Ruth. O livro de Ruth é um livro tão fácil para você ler. Virou a página, acabou. 4 capítulos. Você que está assim, com dificuldade de leitura bíblica, pega o livro de Ruth, se encante por esta história desta mulher gigante, brilhante. Esta mulher bisavó do rei Davi. E também uma parente, passada do nosso Salvador. Através da linhagem dela, chegou Jesus. Fantástico isso. E hoje essa mulher vai nos ensinar algo sobre gratidão. Primeira coisa que nós temos que aprender. Eu vou colher aquilo que Deus me deu permissão. E enquanto eu estiver aqui na terra, eu não abro mão da colheita que Ele tem liberado para a minha vida. Só que tem pessoas abrindo mão dessa colheita. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu emprego, não abra mão de nada que Deus já te deu. Não deixe, não tem jeito mais, tem jeito sim. Só não tem jeito para a morte, e até para a morte Jesus, como ressuscitou Lázaro, Ele é o dono da vida. Então, não está no fim a sua vida, não está no fim o seu filho, não está no fim a sua família. Não desista da colheita que é sua, que é garantia sua. Não desista, porque foi o Senhor quem garantiu ela para cada um de nós. Mas nós estamos diante de uma mulher que tinha como uma sogra Noemi. Pense comigo, Ruth era da cidade de Moabe, moabita. Mas a família do seu marido, que estava na terra em que o Senhor escolheu, eles foram até Moabe para matar a fome. Olha que coisa interessante quando nós estudamos sobre Ruth. Ruth estava em um lugar, família do seu esposo em outro. Eles foram até este lugar para que a fome seja matada. Mas chegou o momento em que a fome se instalou neste lugar, onde um dia foi o lugar que matou a fome. O Senhor, às vezes, Ele nos dá direções para que você não passe necessidade e para que o nome dEle seja glorificado e honrado. Tem algumas situações na sua vida que você não entende. Mas você não precisa entender tudo, você precisa depender de Deus em cada coisa da sua vida e em cada detalhe. Você não precisa ter todo o entendimento. Se você crê, descansa nele. Descansa nele, porque o que está acontecendo na sua vida tem também a mão de Deus, porque Ele nunca perde o controle de uma situação. Ele é Deus e continua sendo Deus, e Ele nunca vai perder o controle. Então, mesmo que hoje você está vivendo um momento de escassez, Deus, Ele vai direcionar a sua vida para o lugar da colheita. Ele vai direcionar a sua atitude para o lugar onde você vai colher. Ele vai direcionar você para onde você precisa estar e plantar. E eu digo sempre, se você está aqui na casa do Senhor, você está recebendo alimento, você está recebendo água viva do céu para a sua vida. E se você permanecer, você continua crescendo. Porque aqueles que permanecem recebem a coroa do Senhor na sua vida. A colheita não começa quando o fruto aparece. Ela começa quando reconhecemos com gratidão tudo o que Deus sustentou até aqui. Se você não tem gratidão no seu coração, você não começou a sua colheita. Não espere ver os primeiros frutos, não espere ver as primeiras flores. Comece dentro do seu coração com gratidão. Sabe por quê? Gratidão não é apenas palavras. Gratidão é atitude. Gratidão é a manifestação daquilo que está dentro de nós. Então você precisa começar com atitude. Gratidão não é emoção, ela é uma decisão. Diga comigo, gratidão não é emoção, é uma decisão. E sabe qual foi a decisão que Ruth tomou? No momento em que ela estava sem marido, no momento em que a sua sogra também estava sem marido e não podia dar mais marido para ela, neste momento tão marcante da vida dela, que ela tinha todo o direito de não seguir a sua sogra.
ela tinha o direito de ficar ali na sua terra e se juntar ao seu povo. Mas a gratidão não é emoção. A gratidão é uma atitude, é um comportamento. E então, Ruth, quando a sua sogra diz para as suas 2 noras, Orfa e Ruth: não tenho mais filhos e não tenho mais idade para lhe dar outro marido. Não me sigam, porque eu voltarei para minha terra. Fiquem aqui, para que vocês possam reconstruir a sua vida. E elas bateram o pé e disseram: não, nós não iremos. Choraram, nós iremos com a senhora. Imagino aquela cena de muito respeito. Mas ela foi insistente e disse: não façam isso, porque vocês têm oportunidade de continuar. Orfa então foi embora, decidiu continuar a sua vida. Mas Ruth disse o tão emblemático versículo: onde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu também ficarei. O seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. Gratidão é decisão. E Ruth me ensina sobre gratidão, porque no momento em que ela tinha todos os motivos para não seguir a sogra, ela decidiu praticar a gratidão na sua vida. Eu quero te perguntar: qual foi o último ato de gratidão que você exerceu na sua vida? Qual foi o último ato de gratidão que você consegue aí pensar? Pense e reflita por um minuto. O culto não é apenas para a gente poder, se encontrar, isso é muito bom, mas sai daqui com uma reflexão. Qual foi a sua última atitude de gratidão? E dentro da história de Ruth, ela me ensina que gratidão não tem prazo de validade. Ela podia ter dito: minha sogra, muito obrigada. Foi muito bons anos que eu vivi com seu filho. Foi muito bom o tempo que passamos juntos, mas infelizmente, algumas coisas que a gente não gosta acontecem. Mas gratidão não tem a ver com circunstância, tem a ver com a minha decisão e o meu caráter. E naquele momento, Ruth me ensinou que gratidão não tem prazo de validade. É eterna. É por isso que ela é a rainha das virtudes. Quem não tem gratidão não consegue viver. Vocês viram recentemente, hoje de manhã eu falei isso. Aumentou drasticamente o número de pessoas que estão suicidando por causa de dívidas. Dívidas com apostas, com jogos, tigrinho, dívida com agiota. E às vezes é um valor banal, mas a pessoa não tem condição, ela vai lá o quê? A gratidão, meus irmãos, ela é uma dívida impagável. Impagável. Mas infelizmente algumas pessoas preferem se abster dessa dívida. Mas que nós possamos, através da vida de Ruth, entender que ela não tem validade. Calma, porque as 2 estavam indo em direção a uma colheita. As 2 estavam indo em direção a um milagre. Mantenha-se grato, mantenha-se fiel e leal, e você estará indo em direção à sua colheita. A colheita é para mim, a colheita é para você, a colheita é para todo aquele que permanece e decide ser grato. Quem é grato permanece em qualquer circunstância. Permanece na abundância quando há muito. Olha, ela tinha um marido, ela tinha a possibilidade de ter filhos, ela tinha uma vida ali legal porque ela amava ele, passeavam juntos. Ela era grata naquele momento. Mas e no momento que ela perdeu o marido? E no momento em que ela viu uma sogra sem possibilidade de ajudar ela? Ela permaneceu grata. Então a gratidão é para o momento da abundância e é para o momento da escassez. Permaneça grato em tudo na sua vida. A palavra do Senhor declara no livro de Ruth que as 2 então foram em direção a Belém. Elas foram para lá para buscar o que comer, para buscar o milagre. E olha como que a história de Ruth e Noemi, ela é tão interessante, porque Noemi tinha a experiência, Noemi tinha a vivência, mas Noemi não tinha mais a idade para ir para o campo, colher as espigas. Então ali foi o encontro de 2 mulheres, a sogra e a nora, que juntaram os seus milagres para serem abençoadoras uma das outras.
Na família de Noemi existia um homem chamado Boaz. E pela lei ele poderia ser o remidor das mulheres que ficaram viúvas. Pela lei da época ele poderia ser. Mas elas não sabiam disso quando conectaram o seu milagre. Elas não sabiam. E a pastora Rosa falou comigo que quarta-feira ela trouxe a história de Ruth. Eu não estava aqui na quarta-feira, nós não conversamos sobre isso. E de manhã ela me disse isso. É uma história linda e que nos ensina sobre gratidão. As duas foram em busca de uma colheita e de alimento. E ali naquele campo de colheita, nós não estamos vivendo a colheita, disse, colheita dá trabalho, colheita requer dedicação, colheita requer que você queira levantar e ir lá fazer. Nada vai cair de graça ou vai cair do céu na sua cabeça. Você tem que se movimentar para viver o melhor mês da sua vida. E ali naquele campo, então, ela se encontra com Boaz, ele descobre quem ela é. E sabe o que acontece? Ele vira o remidor daquela família. Uma família que antes não tinha mais perspectiva. Ele, que era um homem bom, abençoador, ele se torna não apenas o chefe daquela colheita, mas ele se torna o marido de Ruth, aquele que levou a remissão para aquela família. Então, quando você permanece grato, quando você decide que vai permanecer grato, o remidor chega na sua vida e tira você da situação em que você está, e ele te coloca sobre uma colheita grande, vasta e muito próspera. Que nesta noite nós possamos nos manter em gratidão, porque da linhagem de Ruth veio o rei Davi. Ela era a bisavó. E depois da linhagem do rei Davi, a genealogia de Jesus está ali. Ruth. A sua história não vai acabar com você, ela continua. A sua história não acaba com este problema que você está vivendo. Você vai vencer, você é vitorioso e vitoriosa. Você verá uma colheita abundante na sua vida. E só para você que quer essa colheita, só para você que decide permanecer em gratidão, eu convido você, coloque a mão no seu coração. Eu sei que se eu desse a oportunidade aqui, muitos poderiam contar suas histórias, seus testemunhos. Poderiam dizer sobre tanto que já fizeram ou que já receberam. Mas como não temos esta oportunidade, eu quero que agora, aí em secreto, só você e Deus, ninguém precisa ouvir, pode ser no seu pensamento. Agradeça a Ele por tudo que você já recebeu. Agradeça a Ele pelas pessoas que te abençoam. Agradeça a Ele porque um dia alguém abriu este caminho e o Evangelho chegou até nós, como ouvimos aqui. Agradeça a Ele pela sua casa, pela sua família. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Durante essa canção, é o tempo de reflexão. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar